Sério, mestre de cerimônias também. Obrigado. Não é que ninguém me conhece. Então você teve muito trabalho para falar. Deixa eu só ele colocar ali na tela. Vamos lá? Aí, quando eu pensei nesse evento, né, eu falei, bom, vamos falar de liderança 4.0, vamos falar de vários temas legais e vamos falar de mulher, né? Obrigada. E vamos falar de mulher, vamos falar de liderança feminina. E eu, passarinho, não tô nem aí se você vai brigar comigo, mas eu vou falar. Não sou palestrante, mas falar assim, poxa, você na sua posição, não briga comigo, passarinho. Você na sua posição, você não vai falar de liderança feminina? Falei, tá bom, vai, eu vou lá na frente falar. E aí começam algumas coisas, né? Mas eu vou falar o que de liderança feminina? Fiquei pensando, tem tanta coisa para falar. Aí eu pensei no que eu não vim falar. Eu não vim falar para vocês que até 1955, as mulheres que eram casadas no Canadá não podiam trabalhar tempo integral. Era uma lei. Eu não vim falar para vocês que até 62, a mulher aqui no Brasil precisava de autorização do marido para poder trabalhar. Eu não vim falar para vocês que 1 em cada 10 líderes executivos são mulheres. Ou seja, só 10%. Eu também não vim falar para vocês que 50% dos homens acreditam que nós somos bem representadas no alto escalão. E pior, eu não vim falar para vocês que 30% de nós acreditamos que esse número está bom. É verdade. Eu também não vim falar para vocês, opa, eu fiz alguma coisa. Que, segundo pesquisas, quando existe maior diversidade de gênero na alta liderança, as empresas lucram mais. São pesquisas feitas. Eu também não vim falar para vocês que nós ganhamos menos, mesmo fazendo a mesma coisa e com a mesma responsabilidade. E aí, quando eu falo de tudo isso, eu não sei se vocês percebem, mas eu fico bastante emocionada. Porque eu vejo o quanto ainda de avanço a gente ainda tem que galgar. Mas eu não vim falar nada disso para vocês. Eu também não vim falar para vocês que nos Estados Unidos, em Nova York, foi preciso ter uma lei para que não haja mais desigualdade salarial. Foi assinada agora. Então, quando a gente fala de liderança feminina, nada disso daqui na verdade, importa. Assim, pegando o exemplo como o passarinho falou. O que importa é a gente começar a pensar quais são os vieses inconscientes que levam a essas coisas a acontecer. Quem é que sabe o que é viés inconsciente? Alguns, né? Na verdade, todos nós sabemos, só tem uma palavra bacana para isso, que são os nossos preconceitos. Coisas que nós aprendemos e nós pensamos sobre isso. E nós temos vários deles. A gente fala muito disso na questão da liderança inclusiva, né? Mas para a mulher também. E aí, pensando em viés inconsciente, eu falei, do que eu quero falar então? Aí eu pensei, eu quero falar do meu pai. Meu pai é um cara super bacana. Meu pai, assim, é o meu ídolo. Eu falo que ele é meu MacGyver. E meu pai é um homem extremamente simples. Simples de não ter estudado, não ter chegado até a faculdade. Simples de querer uma vida simples e estável. De não ter uma grande ambição de ser um presidente de empresa. Não tem nada disso. Meu pai, ele casou super cedo com a minha mãe. Eles casaram com 20 anos, olha. Coisa que hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, né? Algumas, pelo menos. E meu pai ele era cheio de viés inconscientes. Quando ele casou com a minha mãe, meu pai e minha mãe trabalhavam. Minha mãe, ela tinha chegado numa tesouraria da Fontoura, sem estudo. O que meu pai sugeriu para ela? Vamos parar de trabalhar? Vamos cuidar de casa? E minha mãe, muito apaixonada, era o que ela queria e ok, aceitou. E tá tudo certo, desde que seja o que você queira. Mas meu pai, que pensava que naquele momento, mulher precisava cuidar de casa, estar em casa, cuidar da família, ele foi evoluindo, graças a Deus. Por quê? Porque ele teve 2 filhas. E aí, quando ele teve 2 filhas, acho que ele começou a se questionar. E agora? O que eu vou fazer? Então, ele falava comigo de uma forma completamente diferente com a qual ele tinha vivido até o momento. Ele falava que eu precisava estudar, ele falava que eu precisava buscar os meus objetivos.
Ele falava que trabalhar era fundamental, porque eu tinha que me sustentar. Olha que diferença. Então eu comecei a perceber que é possível sim a gente mudar viés inconsciente, quando a gente desafia ele. No caso do meu pai, ele foi desafiado pela vida. E o mais importante é o orgulho que eu tenho para falar dele hoje, porque hoje minha mãe trabalha. Ela trabalha comigo na minha área comercial e ela está ali atrás. Jandira, levanta a mão. Então, quando eu olho para o meu pai, eu vejo que é possível uma mudança muito grande. Vocês falam, nossa, mas qual é o viés inconsciente que está por trás dessa fala toda do meu pai? Quem imagina que meu pai tem uns 70, 80 anos? Levanta a mão. Sabia que alguém ia imaginar. Quem imagina que meu pai tem uns 60 anos? É bem por aí. Meu pai fez 60 anos esse ano. Um cara extremamente jovem, extremamente ativo. E é uma pessoa que tinha uma série de viés inconscientes. Então, o que eu quero falar com isso? Que viés inconsciente depende da idade. A minha pergunta para as pessoas, para os líderes homens que tem aqui hoje, será que a gente não tem, será que vocês não têm algum viés inconsciente contra a liderança feminina? E como a gente acabou de ver, será que as próprias mulheres não têm viéses inconscientes contra si próprias? Muito, muito. O viés inconsciente na sociedade que eu aprendi ao longo da minha carreira. Eu contei para algumas pessoas aqui que eu trabalho em consultoria de treinamento há quase 19 anos. E eu galguei meu espaço para chegar onde eu estou hoje. E lá, quando eu tinha 25 anos de idade, uma das coisas que me falaram foi: você ganha menos porque ele tem mais responsabilidade que você. Uma pessoa que desenvolvia o mesmo cargo que eu, que trazia menos resultado do que eu. E aí eu falei, mas que tipo de responsabilidade, se nós temos a mesma responsabilidade? Ah, é que ele é homem. Fora daqui ele tem mais responsabilidades. Com 25 anos de idade, naquele momento eu não tinha maturidade. Porque lá atrás a gente demorava um pouquinho, às vezes, para algumas coisas, né? O povo de hoje já chega com outro chip, né? Imagina falar isso para uma pessoa de 25 anos hoje, nossa, não existe, né? 2 pés no peito, exatamente. Eu, naquele meu momento, eu peguei, voltei para trás e falei, ok. Aí fui para casa pensando, que tipo de responsabilidade a mais ele tem do que eu? Ele não é casado, ele não tem uma casa, ele não tem filho, não tem família. E aí, o meu líder, que era uma pessoa que eu admirava muito, admirei durante muitos anos, ele tinha uma série de vieses inconscientes. Outra coisa que eu escutei ao longo da minha carreira é que eu sou uma dona. Acho que vocês perceberam, né, aqui, né? Então, a gente fala isso das mulheres. A gente fala muito. Quando a gente vê uma mulher liderando alguma coisa, muitas vezes a gente escuta isso. Ah, mas ela é mandona. Aliás, a gente escuta isso desde pequeno. Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, aí tem um grupo de crianças assim, tem uma menina que se destaca e ela fala assim, 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 assim. O que a gente fala? Ah, ela é mandona. Mas se é uma menina que a gente fala, olha, nasceu líder. Nasceu líder quando crescer. E aí, como é que a gente começa a desafiar esse viés inconsciente? Que tal ao ver uma menina que faz essas coisas, a gente não começa a falar, nossa, tem potencial para uma liderança executiva? Já pensou? Outra coisa é a questão da comunicação. Uma mulher, quando ela é assertiva, muitas vezes ela é vista como agressiva. E aqui eu quero deixar claro isso, a assertividade. Infelizmente, algumas de nós tivemos que falar um pouco mais alto algumas vezes por causa das microagressões que sofremos. Da coisa de ser interrompido, da sua opinião não vale. Eu nem estou te escutando. Mas, quando a gente consegue algum tipo de espaço e a gente é diretiva, a gente é vista como agressiva. Então, todos esses viés inconscientes atrapalham o quê, gente? O que vocês acham que atrapalha? A autoestima da mulher. A autoestima da mulher. E aí a gente começa a se blindar de uma série de coisas. E, infelizmente, com tudo isso, a gente esquece de que existe um futuro aí fora. E que esse futuro depende da gente ter um time diverso. Porque um time diverso gera mais resultado para a empresa. Então, o primeiro passo, que é o meu conselho para nós mulheres, é assumam
que vocês são mulher. Infelizmente, por conta de uma série de coisas dessas que eu vim falando, tem muita mulher que se masculinizou e não assume que tem uma vida, que tem filho, que tem casa. Não assume, às vezes, as próprias emoções. Porque falar de emoções no dia a dia de trabalho, em alguns ambientes, ainda é super restrito. Mas nós temos, e nós devemos demonstrá-las. E como disse hoje o Gustavo, a gente tem que ter inteligência, não é inteligência emocional, é agilidade emocional. E quem melhor do que a mulher para fazer isso, gente? A mulher vai do 8 a 83 segundos? É ou não é verdade? Então, meninas, assumam que vocês são mulheres. Sejam mulheres. Porque isso empodera vocês. A segunda coisa é ter ambição profissional. Se você quer, eu não estou dizendo que esse é o caminho para todo mundo, que é chegar lá no C-Level. Não precisa ser. Você tem que entender o que você quer. Mas se você quer, assuma que você tem essa ambição. Porque quanto mais a gente esconde essas ambições, porque a gente não quer ser mal vista, julgada, porque a gente é julgada a todo momento, várias vezes. Eu, inclusive, fui. Eu tive que deixar o meu filho aos 4 meses de idade com a minha mãe dormindo porque eu fui fazer um evento. E eu tinha que fazer. Então, muitas das minhas próprias amigas falaram, como é que você pode fazer isso? 4 meses você não vai dormir com seu filho. Mas eu estava me realizando. Eu estava fazendo. Então, assumam realmente as suas ambições. Porque só assim vocês vão sair e dar um passo para fazer acontecer. A outra coisa é confiar em você mesmo. Depois de tudo que eu falei sobre o viés inconsciente, que nós mesmos temos, né, sobre nós. Hoje eu ainda sento numa mesa para conversar com CEOs, com presidentes, e às vezes eu me pergunto, será que eu sou a melhor pessoa para fazer isso? Claro que sou. Claro que sou. Porque eu entendo do que eu estou fazendo. E eu preciso confiar em mim. Então vocês precisam confiar em vocês mesmos. E essas coisas todas que eu estou falando também, não sou só eu que falo. Tem vários TEDs sobre isso, eu participei de vários congressos femininos. Mas tudo que a gente fala é sempre pensando em realização. Essa coisa de empoderamento, eu concordo com o Marcos. E é uma coisa que a gente acredita muito. Empoderamento não é empoderamento se não tem realização. E é por isso que a gente tem que ter parceiros. E parceiros em todos os lados das nossas vidas. A gente tem que ter parceiro no lar, nós que somos casadas. A gente tem que ter parceiro no escritório. A gente tem que ter parceiro em tudo. Porque a gente tem que dividir, sim, a nossa carga de trabalho. Vocês viram? Eu falei para vocês que o Vitor é meu marido. E eu estou aqui na frente falando com vocês. E a gente tem uma parceria muito grande para criar o nosso filho, para realizar a gestão da casa. Não sou só eu que faço. Porque senão é muita coisa. Imagina mulheres casadas. Quem é casada aqui? Levanta a mão. Imagina vocês trabalharem 8 horas do seu dia, com vários problemas, tomando decisões estratégicas, chegar em casa, ter que cuidar dos filhos e ainda fazer a gestão da casa. Quantos empregos vocês têm? E infelizmente a gente ainda ganha 20% a menos, né? Mas eu acho que tudo isso daqui só acontece se os parceiros nossos entendem. E por isso que ter parceiros é a melhor estratégia para a gente realizar as coisas. É parceiros na vida e parceiros na empresa. E, pensando para o futuro, quando a gente fala de futuro do trabalho, vocês viram que o Vitor mostrou que tem várias soft skills para falar sobre futuro, né? Mas tem uma coisa sobre o futuro que a gente fala que são características da própria liderança feminina. Porque isso está intrínseco nas mulheres. São várias pesquisas realizadas. Então tem coisas que a gente já traz isso mais aflorado. E são essas daqui. São competências que vão fazer com que esse futuro, essa melhora nos relacionamentos e essa retenção dos nossos talentos é que vai fazer a diferença. A gente costuma ser um pouco mais empática. Por quê? Porque a gente tem que lidar com vários pratinhos. A gente costuma ter uma escuta mais profunda. Costuma, tá? Costuma. Isso não é regra. Mas os estudos mostram isso. Que quando a gente assume realmente que somos mulheres, isso daqui já está intrínseco na gente. Que faz parte da nossa biologia.
A gente costuma também tomar decisões rápidas, porque a gente tem capacidade de dirigir para várias direções. Eu brinco muito com o pessoal lá na empresa, né? Às vezes eu deixo todo mundo louco, porque eu crio várias coisas ao mesmo tempo e todo mundo vai executando. Mas isso dá agilidade no direcionamento das coisas. A gente tem, geralmente, um senso de propósito muito grande. Quantas e quantas de nós não levantamos da cama para ir trabalhar por causa da nossa família? Porque a gente quer prover condições melhores. E quantas de nós hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, a gente não vai primeiro em busca do propósito da empresa? E quando a gente entende o propósito e compra o propósito, a gente não para de falar dele. Então, empresas que têm líderes femininas, não só no C-Level, mas na média liderança, geralmente tem um propósito mais disseminado na organização. E isso traz o quê? Engajamento. Engajamento traz o quê? Dinheiro, resultado, lucro. É isso. E a gente trabalha mais em colaboração, geralmente. Justamente por essa questão de, às vezes, a gente acredita que não é capaz o suficiente. É muito engraçado quando eu falo disso, porque assisti um TED, foi da Sheryl Sandberg, que é do Facebook. Ela contou uma história do irmão dela, né? E aí depois eu fui pensando, quantas vezes eu não vi aquilo acontecendo? Ela contou a história de... ela estudava, né, na universidade com uma amiga e com um irmão. E eles tinham a mesma aula de literatura. E aí, a amiga dela, ela era muito comprometida, lia livros em latim e tudo mais. Ela era comprometida, lia os livros que tinham disponível em inglês e o irmão dela jogava polo. Então ele aparecia de vez em quando. Aí, antes das provas, o que acontecia? O irmão dela chegava um dia antes, ia lá e olhava e pedia para elas, me ensina a matéria porque amanhã vai ter prova. E aí chegava o dia da prova. Elas saíam e aí elas começavam a discutir. Como é que você foi? Aí a que lia todos os livros em latim deu um discurso enorme sobre o que mais ela poderia ter feito. Ela pensou, poxa, eu queria ter pelo menos conectado a ideia tal. E o irmão dela falava o quê? Eu tirei a melhor nota da sala. De novo, a gente pensa muito que a gente não é capaz. Então, a nosso favor, a gente pode usar isso usando a colaboração, conversando mais com as pessoas e com os estrategistas da empresa, para assim entregar o nosso melhor resultado. Dentro da transformação digital, a gente tem muitas CEOs mulheres. É um mercado onde tem bastante hoje. E a Cristina, ela traz isso daqui, que no geral, as mulheres têm um pouco mais de facilidade de fazer negociação e de gestão de equipe, justamente por causa dessas competências aqui que eu trouxe para vocês. Opa! Dessas competências. E que a máquina não vai conseguir realizar justamente a gestão da equipe. Então, a importância da gente começar a trazer isso mais aflorado para dentro das empresas. Então, como é que eu queria terminar? Eu queria propor uma coisa para vocês, mulheres, principalmente, mas para os homens apoiarem isso dentro das suas organizações. A gente vê que, lembra aquele número de 1 para 10 que eu falei? Nos cargos de CEO, é tipo 10% no mundo. Não é 1 para 10, é muito menor. Então, como é que a gente faz isso daqui mudar? Tem algumas estratégias para isso mudar. Opa, desculpa. A primeira coisa é, estejam cheias de si. A Oprah traz isso. Tem um TED da Oprah que eu quero que vocês assistam. Ela traz muito isso. Você só pode dar para os outros aquilo que você tem dentro de si e que tem que estar sobrando. Então você tem que estar cheia de si. Por isso que eu falei lá atrás. Assumam que vocês são mulheres. E a segunda coisa é, tenham mais discussões estratégicas de negócio. Não adianta nada a gente falar e reclamar que a gente não está no primeiro escalão se a gente não senta para conversar sobre o negócio. Então, são duas vertentes que tem que andar juntas. É a gente trabalhar os nossos viés inconscientes e arregaçar as mangas, como o passarinho falou, e sentar para conversar de estratégia de negócio. Obrigada, gente.